Bom dia, Eli. Bom dia, Ananias. Bom dia, telespectadores e ouvintes. Professor, de fato a gente já pode ficar um pouco mais aliviado, não relaxado, mas aliviado em relação aos idosos por conta da imunização dessas faixas etárias? Eu não sei se o professor me ouve, caiu Bom, a... Eli, eu Pronto, não pronto. sei, abrir a expectativa na taxa de letalidade. Pode falar, professor. Oi, Eli. Desculpa, a minha internet acho que não está boa hoje. Você está me ouvindo agora? Sim, sim, pode continuar. Bom, como eu estava dizendo, Eli, a gente tem um dado muito animador, que a gente analisou a taxa de letalidade, esse gráfico que vocês estão mostrando aí, e houve uma letalidade, uma redução da letalidade entre abril e maio, e a gente verifica que essa redução ela é maior, sobretudo entre os idosos, e aí é importante a gente fazer um destaque aí, aqueles idosos com intervalo de idade entre 70 e 79 anos tiveram uma redução ainda maior. Por que eu estou destacando isso? Porque são os idosos que mais voltaram para a segunda dose da vacina. Então, isso reforça a importância da vacina, mas a importância de se completar a cobertura vacinal, as 2 doses, para que, de fato, você tenha proteção por vacina. Então, isso... A internet aí do professor Emídio está apresentando aí uma pequena oscilação, mas a gente vê aí por esse gráfico que foi mostrado, se o Marrom, isso, Marrom, coloca de novo para a gente avaliar. A gente percebe, Ananias, o professor Emílio estava falando que essa faixa etária dos 70 aos 79 anos é que teve uma redução maior ainda na taxa de mortalidade, de 307 para 115, em relação às outras faixas etárias. E, segundo o professor, a possibilidade dessa queda é que eles tenham retornado mais para a segunda dose, ido até o final da imunização, do ciclo, né, da vacina. Eu não sei se o professor me ouve, vamos tentar novamente um contato com ele. Vindo. Pois não, professor? Então, Eli, é isso que eu estava mostrando, né, para vocês, é um dado que a gente analisou. Então, a gente tem um problema de origem, né, Eli? A gente tem poucas vacinas, e aí, infelizmente, quando você tem poucas vacinas, você precisa ficar definindo o critério de quem é prioridade. Na verdade, todos nós deveríamos ser prioridade se nós tivéssemos vacina suficiente. Mas esse dado mostra isso de maneira muito importante e isso nos anima bastante, né, dessa redução de letalidade, redução de óbitos por Covid, sobretudo naquela população já vacinada e ainda mais naquela população que completou o ciclo vacinal. Mas isso não significa que a gente deva relaxar, reduzir as medidas de proteção individual, o uso correto de máscara. É preciso que a gente lembre sempre, vacina protege contra o adoecimento grave, contra óbito, mas não protege de você transmitir o vírus para outra pessoa. Então, mesmo vacinado, é preciso que a gente mantenha as medidas de uso correto de máscara, cobrindo nariz e boca, distanciamento físico, higienização frequente das mãos, até, Eli e Ananias, que a gente tenha alcançado mais ou menos 75% da população. Aí, a partir disso, de fato, a gente consegue ter retorno seguro das escolas, das aulas, retorno seguro da economia, protegendo vida. Então, é mais ou menos esse o cenário que a gente está no momento. Professor Emídio, bom dia, Ananias. Obrigado mais uma vez por estar participando aqui do Diálogo Franco com a gente. Olha, a gente vê aí por esses gráficos que fica muito claro que a vacina salva vidas. Ou seja, a vacina é o caminho para a gente enfrentar a pandemia e para a gente salvar
muitas pessoas dessa doença. E nós estamos agora na iminência de receber mais imunizantes, especialmente de outros fabricantes. Por exemplo, a Sputnik, que teve parte da sua autorização dada pela Anvisa. A Covaxin também deve ser mais um imunizante aplicado no Brasil. Eu queria que o senhor analisasse a importância dessa variedade de imunizantes e se é possível, de fato, atestar e garantir, tranquilizar as pessoas de que elas devem tomar o imunizante porque ele é seguro, porque ele, de fato, é capaz de vencer, de combater a doença. Bom, Nanias, excelente pergunta a sua. Toda vacina que chegar no país com autorização da Anvisa será muito bem-vinda. E a Anvisa tem se mostrado aí bastante rigorosa, porque precisa ser, de fato, rigorosa nesses critérios de liberação de vacina. Então, chegando agora, especificamente aí o Nordeste brasileiro tem uma vantagem muito grande em relação à Sputnik, porque a gente lembra que o consórcio Nordeste fez o contrato de compra dessa vacina russa, ainda no ano passado, portanto tem aí uma garantia contratual, e aí o Estado está definindo aí junto com os outros estados, o governador Wellington Dias está coordenando diretamente isso, de testar uma cidade. Os seus ouvintes e telespectadores lembram que o Instituto Butantan fez em São Paulo um estudo, escolheu uma cidade, fazer uma cobertura vacinal completa naquela cidade, com resultados espetaculares. E agora o que você está propondo aí com a Sputnik é também fazer isso, escolher uma cidade no Piauí, uma cidade que tenha entre 40 e 50 mil habitantes, para que se possa fazer essa testagem e a gente possa, de fato, certificar a importância da gente ter a imunização coletiva por vacina. É essa imunização coletiva que a gente almeja, que a gente busca, por vacina. Então, é isso que a gente está fazendo, Ananias, e a ciência tem feito de maneira espetacular um avanço de tecnologia para conseguir produzir vacinas em tempo recorde. E essa vacina, especificamente a Sputnik, ela é de uma tecnologia que já existe, não é uma novidade, e, portanto, foi possível fazer com maior velocidade, e vários países já estão usando essa vacina com resultados muito bons, com a taxa de eficácia muito boa. Professor, o senhor citou a questão do público-alvo de 70 a 79 anos, que teria sido o que mais buscou a segunda dose. Como estudioso aí do assunto, a que o senhor atribui essa ausência das pessoas em completar o círculo de imunização? Elas esquecem a data, elas têm medo da questão das consequências da vacina, de ter um problema ou outro, porque já tem sido comprovado que é muito eficiente a vacina. E qual é o entrave para completar a imunização? Elis, excelente pergunta. A gente precisa lembrar que quem, de fato, já chegou na fase de segunda dose são esses idosos acima de 70 anos, né? Os outros ainda não chegaram no momento da segunda dose. E aí a gente se pergunta, por que os idosos com mais de 80 anos de idade voltaram menos para a vacina? E esse é um assunto que eu estudo regularmente, é óbvio que Covid é por conta da pandemia, mas saúde do idoso, junto com a doutora Glenda Moreira, do HU, professora Tereza Galiza, do curso de enfermagem da UFP. E é uma faixa etária assim. A internet aí do professor Emídio, mais uma vez, está falhando. A gente vai aguardar um pouquinho ele retomar o contato. E ele ia dar para a gente a explicação do porquê, né, Ananias, que os idosos não estão voltando. Se eles chegaram aí para a primeira dose, por que não voltaram para a segunda? O que aconteceu nesse intervalo? Será que eles esqueceram da data? Não procuraram os postos, os drive-thru por conta disso? Teria sido outro motivo? E o professor vai tentar explicar um pouco para a gente sobre esse problema que se mostra grave, porque não completa, né, o processo de imunização. Há essa exigência, né, ali, do fabricante, a recomendação dentro da sua bula, da aplicação da vacina, de que para completar este ciclo de imunização é uma vacina que precisa de 2 doses. A única que é aplicada em apenas 1 dose é a vacina da Janssen,
que tem esta autorização, mas ainda não foi comprada pelo governo brasileiro, porque há uma grande demanda pela vacina, pelo imunizante, e não há como ser entregue agora ao Brasil. Mas todos os imunizantes que estão sendo aplicados no país exigem sim as 2 doses. E aí a gente fica se perguntando o que acontece, né? O que houve entre a aplicação de uma dose e outra, que muitas pessoas deixaram de ir atrás dessa imunização completa com a 2ª dose. Vamos ver se a gente retoma aqui o contato do professor Emídio para ele continuar tirando essas nossas dúvidas. Ananias, tem a pergunta aqui do Francisco Dias, que é lá do Parque Mão Santa, do Vale Quem-Tem, e ele quer saber a opinião do professor Emídio, ele como estudioso do coronavírus. Qual é a opinião dele? Se o professor acredita que esse vírus foi um vírus que escapou de um laboratório por acidente, se ele foi realmente derivado de um morcego lá na China. Daqui a pouco a gente vai fazer essa pergunta, viu, Francisco, para o professor Emídio, para colher aqui a opinião dele sobre esse assunto. Ainda existe, não é, Ananias, muitas dúvidas em relação a isso. Muitas pessoas ainda acreditam que tenha sido um vírus de laboratório. E eu não quero acreditar nisso, né? Porque teriam criado deliberadamente um vírus para matar as pessoas. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter fé na humanidade de que isso não aconteceu de fato. Mas vamos avaliar aqui junto com o professor Emídio. A gente vamos colocando aqui mais participação dos nossos telespectadores enquanto a gente retoma o contato. A Ana Amélia manda aqui um áudio para a gente, vamos ouvir. Bom dia, Lilinda Lopes, bom dia, Lourdes. Bom dia. Essa é minha querida mãezinha, Raimunda Coelho, já vacinada, tomou as 2 doses, está aí fazendo o que ela mais gosta, que é trabalhando, confeccionando rede solo a solo. Olha só, como é o nome dela, Ana, que você não mandou pra gente? Vamos botar o vídeo aqui da mãe da Ana Amélia, ela que tá, vamos ver se roda aqui. Olha aí, ela tá confeccionando redes, danadinha, hein? Tem muita habilidade, viu, sua mãezinha, Ana? E ela já imunizada, que coisa boa, com as 2 doses da vacina contra a Covid. Que bacana, viu? Vamos ouvir, tem mais áudio aqui, enquanto a gente retoma o contato do professor Emídio. Bom dia, Eli. Bom dia. Bom dia, Ananias. Pergunta aí ao entrevistado, porque tem morrido muita gente, mesmo tendo tomado as 2 doses. Boa pergunta mesmo. A gente, inclusive, comentava isso aqui nos bastidores, que mesmo as pessoas imunizadas estão contraindo a doença, mesmo que seja de maneira leve. Denis, quando a gente retomar aí o contato do professor Emídio, você avisa aqui pra gente, vamos fazer sua pergunta, viu? E o nome da mãe da Ana Amélia é a dona Raimunda Coelho. Olha aí, parabéns, viu, dona Raimunda? Vamos tentar aqui retomar o contato com o professor Emídio. Professor, o senhor nos ouve? Escuto sim, Elise. Escutei inclusive a pergunta do Francisco. Pois não, professor, pode continuar. A gente falava da questão dos motivos, né, das pessoas não irem para a 2ª dose. Exato, Elise. Aí eu tinha te dito que é um assunto que eu estudo com maior frequência, inclusive, que é a saúde do idoso. Os idosos que menos voltaram para esta 2ª dose foram os idosos que a gente chama de longevos, aqueles com mais de 80 anos de idade. E são frequentemente os idosos que têm maiores fragilidades, maiores dificuldades de locomoção. Então, muito provavelmente, falta aí um acordo, uma conversa, né, com os cuidadores desses idosos, sejam eles cuidadores familiares ou cuidadores profissionais, para que retornem para a 2ª dose, porque isso é fundamental. Então, esse é um destaque que a gente faz, que é preciso aumentar esse diálogo e essa conversa, e aí eu diria que é preciso fazer isso através das equipes de atenção básica do SUS, uma busca ativa, de fato, para que esses idosos retornem para a 2ª dose.
Professor, em relação aos profissionais de saúde, que é outro grupo que a gente priorizou na etapa de vacinação, quais são os números que a gente já tem de efeitos dessa vacinação no número de mortes? Ananias, a gente não tem do Piauí como um todo, né, dos profissionais de saúde, mas os relatos dos diretores dos hospitais, e aí eu destaco aqui o Natan Portela e o HGV, é que tem havido uma menor taxa de adoecimento dos profissionais de saúde desses hospitais, que são exatamente os que já tomaram a segunda dose. Um relatório, e aí da população em geral, mas um relatório do Natan Portela mostra um dado também muito importante de que os pacientes que evoluíram para óbito no Natan Portela foram os pacientes não vacinados. Os pacientes que tomaram a segunda dose estão, de fato, mais protegidos de óbito. Então, são dados de vacina bastante animadores. Professor, eu queria que o senhor respondesse essa pergunta aqui do telespectador. Já já o senhor responde essa da origem do vírus, mas eu queria que o senhor aproveitasse o gancho aí e falasse desse outro questionamento do telespectador, de que pessoas, mesmo vacinadas, teriam contraído o vírus ou até mesmo chegado a óbito. Como a gente explica? Na realidade, a vacina, ela tem essa prerrogativa, né, professor? Ela protege de uma possível morte, de uma fase mais grave da doença, mas ela não protege de se contaminar, não é? Eli, a gente precisa destacar isso. Isso não é em relação à Covid. Nenhuma vacina protege 100% da população. Nenhuma vacina. Daí a importância, a gente reforça, de imunização coletiva. Porque a gente precisa ter a maior quantidade possível de pessoas imunizadas para que a gente não contamine quem não pode se vacinar. Mas nenhuma vacina tem proteção 100%. Então é possível que ainda apareçam casos de pessoas que já tomaram a vacina e mesmo assim, infelizmente, evoluíram para óbito. A gente precisa fazer uma investigação mais profunda desses casos, a fazer uma investigação epidemiológica, clínica, se esses indivíduos tinham outras patologias, outras comorbidades que, associadas à Covid, fizeram que ele evoluísse para óbito. Mas o que a gente verifica, do ponto de vista coletivo, é que tem, de fato, uma proteção e uma redução importante dos óbitos. E essa pergunta aí do Francisco, professor, como é que a gente responde a origem do vírus? Bom, Eli, Francisco e todos os ouvintes e telespectadores, um grupo de pesquisadores da Organização Mundial de Saúde já fez uma investigação em loco na China e não encontrou indícios de que ela tenha sido fabricada, de que ela tenha fugido de laboratório. Agora, mais recentemente, a gente soube que os Estados Unidos estão montando uma equipe também de pesquisadores para investigar isso. É importante que investiguem, é muito importante que investiguem, mas a gente precisa lembrar para todo mundo que o coronavírus, e esse chama novo coronavírus, que ele faz parte de uma família de coronavírus. Então, ele não é único, ele não surgiu agora, existe uma família, existem outras endemias que já aconteceram no Oriente Médio, que já aconteceram em outras regiões, pela família do coronavírus. E é um vírus transmitido de um animal para o humano. Portanto, ele não é um vírus novo, ele não é um vírus que foi inventado em laboratório. Ele faz parte de uma família e esse vírus agora escapou e ele tem uma taxa de transmissão. Ele é muito eficiente em transmitir, infectar pessoas, um grande número de pessoas. Por isso, e nesse mundo moderno, né, de circulação muito grande das pessoas, a gente tem aí esse cenário de epidemia se espalhando muito rapidamente pelo mundo. Professor, terceira onda e cepa indiana, o que a gente precisa fazer para evitar isso daí? Ananias, a gente precisa agir como país, a primeira coisa, com gestão federal. Com gestão federal. Sem gestão federal, as barreiras nas divisas entre os estados, elas são pouco eficientes. O que a gente fazia é fazer barreira de fronteira dos países, fechar aeroportos, em relação às variantes, né? Fechar aeroportos, fechar portos, testar todo mundo que chega. Esse é um ponto importante, bastante rigoroso em relação a isso. Já existem alguns estados que mostram claramente que a gente está chegando para uma terceira onda, e aí eu cito São Paulo, eu cito Minas Gerais, eu cito Pernambuco, nosso vizinho estado, e um estudo que mostrando agora mais recente que essa nova variante que foi
diagnosticada pela primeira vez na Índia, ela tem uma taxa de transmissibilidade, uma capacidade de infectar as pessoas 40 vezes maior. Portanto, isso chegando no Brasil e se tornando predominante é um risco gigantesco que a gente tem. E ela é uma variante que a Organização Mundial de Saúde classifica como variante de preocupação. Por que de preocupação? Porque existe um risco, sob investigação, de que ela possa fugir de vacinas. Não está confirmado ainda, se está investigando, mas pela localização onde as mutações acontecem no vírus, existe um risco de que ela fuja de vacina, e isso seria, de fato, muito preocupante. Então, isso é o cenário que a gente tem. Pernambuco crescente, São Paulo crescente, Rio de Janeiro crescente. Esses estados que eu estou citando, Minas Gerais crescente, são estados que têm um fluxo muito maior de pessoas chegando de fora do país, circulando, e possivelmente a terceira onda vai começar por esses estados, e aí nós não ficaremos imunes, infelizmente, se ela chegar no Piauí, sem a gente ter avançado na velocidade que a gente precisa ter avançado em vacina. Eita, professor, agora eu fiquei assustada, viu? 40 vezes um poder maior de contaminação é bem grave, viu? Bem assustador. Meu Deus, vamos ter que nos cuidar mais, viu? Ele é assustador, e a gente precisa destacar o seguinte: mutação em vírus, sobretudo vírus respiratório, é normal. Faz parte da biologia do vírus. O que acontece no nosso país, o que acontece na Índia? Como nós não conseguimos fazer as medidas não farmacológicas de maneira eficiente, com a gestão federal, a gente está permitindo, porque quanto mais pessoas infectadas tiverem, maior é a chance do vírus sofrer mutação e surgirem novas variantes. Então, como a gente não fez esse controle de maneira eficiente, a gente está dando chance de surgirem novas variantes e a gente não perde o controle da pandemia. Então, é preciso destacar isso. Não é a variante que leva a um aumento do número de casos. É que nós não fizemos o nosso dever de casa, com as medidas que funcionam, que a ciência mostra que funcionam, e aí a gente tem esse risco de surgirem novas variantes. É isso aí, professor. Continuar nos cuidando, nos protegendo e protegendo aos outros para a gente tentar sair dessa situação o quanto antes, viu? A gente agradece demais aí sua participação, seus esclarecimentos, e vamos pedir aí mais uma vez para que a população colabore um pouquinho mais. A gente sabe que está todo mundo cansado, está todo mundo estressado, mas vamos ter que nos esforçar um pouquinho mais para sair dessa pandemia, né? É isso, Eli. Agora a gente está num cenário diferente. Estamos todos cansados, mas a gente está num cenário que a gente enxerga uma luz no fim do túnel. Essa luz no fim do túnel chama vacina. Portanto, eu gostaria de reforçar aqui, sobretudo para os cuidadores de idosos com mais de 80 anos de idade, levem os idosos. A gente precisa completar essa cobertura vacinal para que a gente tenha, de fato, proteção completa e imunização coletiva, tá bom? Então, obrigado, bom dia, nos cuidemos. Muito obrigado, professor. Bom trabalho aí para o senhor, e sigamos aqui, sempre trazendo informações. Se o senhor tiver, nós estamos disponíveis aqui no Diálogo Franco para ouvi-las. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Tá aí, então, ali, um apelo importante aos idosos, né? Ananias, eu acho que os idosos, vacinar, eles têm uma dependência maior de